Quando você tem uma venda muito escalonada, você tem fluxo de caixa, aí você consegue crescer, expandir o teu negócio, ter uma análise de desempenho a partir de um CRM, a gente vai falar disso aí um pouquinho mais para frente, onde a gente consegue, através dos dados de resultados das nossas vendas, ver aonde que a gente pode investir dentro da nossa empresa. Então, basicamente, tudo começa pelas vendas. E, claro, fideliza os seus clientes. Tá? Boa noite, sejam todos muitíssimo bem-vindos à aula com o nosso convidado de dezembro de 2024, Homero Rodrigues, um cara muito especial na minha trajetória profissional, especialmente no início da Fortuna Treinamentos, com muitas figurinhas que nós trocamos, né? Já esteve conosco em outros momentos e hoje vai nos ensinar mais sobre comercial. Homero, seja bem-vindo, a casa é tua. Muito obrigado de verdade, sabe que é um prazer estar aqui contigo. Como você falou, a gente lá atrás, quando você começou essa jornada, trocou muita figurinha e troca até hoje, tá na tua companhia e na companhia das meninas aqui hoje vai ser uma troca incrível. Basicamente, né, a gente já conversou um pouquinho aqui, eu vou falar de alguns processos de vendas, como a gente pode estruturar uma área comercial dentro do negócio, seja ele pequeno, médio ou grande, como eu faço atualmente dentro da minha empresa e demonstro os resultados que eu venho tendo desde que eu apliquei toda essa estrutura que eu faço. Porque é muito comum, quando ele chegar em ti, ou ele já ter ouvido da tua concorrência, como que funciona o teu produto ou serviço, ou ele vai sair dali com as tuas informações e procurar na concorrência e depois ele entrar num senso para onde ele vai seguir. Então, na abordagem, é a etapa principal para saber se você consegue passar para as outras etapas ou não. Também já aconteceu, e é muito comum, de você fazer uma abordagem, uma apresentação tão bem feita que nem precisa de fechamento, ela já acontece de forma muito natural. Eu sempre digo que dessas 5 etapas, minha percepção, a mais difícil é a abordagem, não é nem a apresentação. Porque quanto mais intimidade você pega com o seu cliente na abordagem, eu vou falar um pouquinho disso aqui no método SPIN, tá? Quanto mais intimidade você pega na abordagem, eu não estou falando de produto, eu estou falando de intimidade com o seu cliente, rapport, conhecimento, se apresentar, deixar de se apresentar, mais fácil vai fluir a apresentação e às vezes nem precisa do fechamento, ele acontece de forma muito natural. E com o método SPIN, que é um processo de perguntas que você faz, você consegue extrair maiores informações dele. Alguém aqui já ouviu falar no método vendas? Ele pesquisou mais de 3.500 vendas acontecendo em vários países diferentes, onde ele conseguiu identificar quais as perguntas fizeram mais sentido em diferentes tipos de produtos e serviços e como ele estrutura isso. Daí ele desenvolveu o SPIN. O SPIN são perguntas de S, P e N. Situação, problema, implicação, necessidade de solução. Tá? Perguntas de situação são perguntas sobre o contexto atual do seu cliente. Então, por exemplo, você recebe lá o lead e vai fazer um atendimento com ele. Você tem que perguntar qual é o momento atual do seu cliente. Perguntas de problema, perguntas para identificar quais são as dificuldades e os desafios que esse cliente tem. Perguntas de implicação, são perguntas que exploram as consequências desse problema. Então, até aqui eu não estou falando do meu produto, eu só estou entendendo qual que é a situação atual do cliente. Perguntas de implicação, acho que eu falei até um pouco antes, são perguntas que a gente entende um problema que está implícito no cliente e torna ele explícito para que ele consiga enxergar o real valor do seu serviço em cima do que ele vai adquirir ou não. Então, talvez o cliente já venha com isso. E aí a gente tenha que quebrar até no rapport, na empatia que o Homero trouxe. Então, observem muito a experiência que o cliente já traz com o nicho de vocês. A Lu, que é a consultora de imagem, ela vai perguntar se o cliente já fez, por exemplo, coloração, que é uma coisa que quase todo mundo já fez. Se o cliente já tem uma identidade de marca, né? Se é uma cliente que empreende, fazendo conexões. Então, muito esse panorama geral para entender o que o cliente já entende do mercado, né? Perfeito. Dificilmente vocês vão pegar, como você trabalha muito com consultoria, eu estou vendo que tem muito esse nicho aqui, a personalização do atendimento é que vai fazer toda a diferença. Tudo bem, o nicho da pizzaria pode ser daqui a pouco até um nicho muito distante do nosso negócio no primeiro momento, mas se a gente pensar cliente para cliente, porque a gente não atende no efeito manada, acredito, as consultoras aqui, né? Geralmente elas atendem cliente a cliente, atendimento a atendimento. Quando você faz essa etapa do método SPIN, que é o que eu faço, eu atendo cliente a cliente, eu consigo personalizar esse produto.
E quanto maior é o ticket do produto que eu vendo, ou da quantidade de serviços que eu vendo, ou do pacote que eu vendo, geralmente eu vou fechar com ele na primeira negociação. Eu vou passar por 2 ou 3 calls, ou 2, 3 reuniões. E isso é maravilhoso, porque quanto mais reunião você tem, mais você consegue personalizar esse produto. Mas definir uma agenda comercial. O que eu faço? Eu defino a minha agenda comercial em 4 etapas, tá? Eu sempre digo que o empreendedor e o consultor de vendas que não está pensando em venda, ele está pensando errado. Tem que pensar em como gerar receita, como gerar lucro para o seu negócio, como que vai fazer a roda girar, como que vai fazer esse funil entrar gente, sair gente, entrar gente, sair gente, não pode parar, tá? Eu participei de um congresso de vendas há 2 semanas atrás, e aí falava muito de inteligência artificial no ramo das vendas, né? A maioria dos vendedores era um congresso de 1.000 vendedores. E a maioria estava perguntando, tá, mas daí os vendedores vão sair do mercado, tal, agora, porque tudo. E aí a resposta do Malavota, que é um dos melhores, falou assim, ó, os ruins vão sair, os bons vão ficar. Porque hoje não preciso mais de 80 colaboradores lá ligando para uma empresa, porque o ChatGPT faz sozinho. Mas na rua o ChatGPT não vai. E gente gosta de gente. Então, atendimento tem que ser de humano para humano. Então, é muito mais fácil eu trabalhar os Platinums bem focado com esse tipo de atendimento. Eu não faço isso para todos, faço só para os Platinum, do que eu tentar, sabe, atacar nas pontas lá embaixo. Então, a gente tem que olhar para